Ajude os sussurros do imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 29. É de Josefine, disse Jane. Maura estava sentada na mesa de sua cozinha, olhando para a sacola que continha a cabeleira negra. Não sabemos, respondeu. É da mesma cor, do mesmo comprimento, disse Jane apontando para o envelope que continha o bilhete. Está praticamente no dizendo que foi ele que enviou. Pela janela da cozinha, Maura via a luz das lanternas da equipe de perícia, que havia passado a última hora vasculhando seu quintal. Na rua, 3 viaturas estavam estacionadas, as luzes no alto piscando, e os vizinhos provavelmente espiavam o espetáculo pelas janelas. Eu sou aquela mulher que ninguém quer na vizinhança, pensava ela. Minha casa é o lugar onde carros de polícia, equipes de peritos e furgões de noticiários aparecem com frequência. Sua privacidade fora área arrancada e sua residência, exposta às câmeras de TV. Maura tinha vontade de abrir a porta da frente e gritar aos repórteres que saíssem de sua rua e a deixassem em paz. Imaginava a cena no noticiário de fim de noite, a patologista furiosa berrando como uma louca. Contudo, o verdadeiro objeto de sua fúria não eram as câmeras, mas o homem que as atraíra até ali, que escrevera o bilhete e deixara aquela relíquia pendurada em sua pereira. Ela olhou para Jane. Por que ele foi mandar isso para mim? Sou apenas uma médica legista. Sou uma coadjuvante na investigação. Você esteve presente em todas as cenas de crime. Na verdade, foi a primeira pessoa nesse caso, quando começou o escaneamento de Madame X. Seu rosto apareceu nos jornais. O seu também, Jane. Ele podia ter enviado isso para o departamento de polícia de Boston. Por que para minha casa? Por que deixar no meu quintal? Jane sentou-se e encarou-a do outro lado da mesa. Se esse cabelo tivesse sido mandado para o departamento de polícia de Boston, teríamos examinado tudo internamente e com discrição. Em vez disso, temos aqui carro de patrulha na porta e criminalistas vasculhando sua casa. Nosso menino transformou isso em um espetáculo público. Ela fez uma pausa. O que pode ser a razão? Ele gosta de atenção, disse Maura. E está conseguindo, com certeza. Lá fora, a equipe da perícia havia terminado a busca. Maura ouviu bater de portas dos furgões, o barulho do motor de carro se afastando. Você perguntou uma coisa antes, disse Jane. Por que eu? Por que o assassino deixaria isso na sua casa, em vez de mandá-lo para a polícia de Boston? Acabamos de concordar que ele quer chamar atenção. Sabe, eu acho que pode ter outra razão. E você não vai gostar dela. Jane ligou o laptop que trouxera do carro e entrou na página do Boston Globe. Você se lembra de ler essa história sobre Madame X? No monitor estava uma matéria antiga do jornal, Segredos da Múmia Misteriosa prontos para serem revelados. Acompanhando o artigo vinha uma foto colorida de Nicholas Robinson e Josephine Pulsilo, ao lado do caixote de Madame X. Claro que li, disse Maura. Essa matéria foi selecionada pelas agências de notícias, se saiu em vários jornais. Se nosso assassino viu essa história, soube da descoberta do corpo de Lorraine Edgerton e que haveria um burburinho depois do escaneamento. Agora, veja isso. Jane clicou sobre o arquivo salvo no computador e uma imagem apareceu na tela. Mostrava o rosto de uma mulher jovem com longos cabelos negros e sobrancelhas delicadamente arqueadas. Não era um retrato espontâneo, mas uma foto oficial, em um contexto profissional, que poderia ter sido tirada para o anuário de universidade. Quem é? Perguntou Maura. O nome dela é Kelsey Tucker. Era uma estudante de graduação vista pela última vez há 26 anos, caminhando para casa, vinda de um bar na vizinhança. Em Índio, na Califórnia. Índio? Perguntou Maura. Ela pensou no jornal amassado retirado da cabeça da Sansa, impresso há 26 anos. Examinamos os relatórios de pessoas desaparecidas, de todas as mulheres que sumiram na área de Índia aquele ano. O nome de Kelsey Tucker apareceu em primeiro lugar.
E quando vi a foto, tive certeza, disse, apontando para a imagem. Acho que essa era a aparência de Kelsey antes de um assassino cortar sua cabeça, retirando o rosto e o couro cabeludo, antes de a encolher e pendurar num barbante, como uma porra de um ornamento de Natal. Jane respirou fundo, agitada. Sem o crânio, não temos como fazer o exame da arcada dentária, mas tenho certeza que é ela. O olhar de Maura ainda estava fixo no rosto da mulher. Em um tom baixo, ela disse, ela parece com Lorraine Edgerton. E com Josephine também. Cabelo escuro, bonita. Acho que o tipo de mulher que atrai esse assassino é bem claro. Sabemos também que assiste aos noticiários de TV. Ele ouve que Madame X foi encontrada no Museu Crispin. Talvez essa publicidade toda o excite. Ou o aborreça. O mais importante é que tudo é sobre ele, que vê a foto de Josephine na matéria sobre a múmia. Rosto bonito, cabelo preto. Idêntica à garota dos seus sonhos. O tipo de vítima que ele parece adorar matar. E isso o atrai para Boston. Eu não tenho dúvidas de que ele leu esse artigo também. Jane clicou em outra matéria de arquivo do Boston Globe sobre a mulher do pântano. Corpo descoberto no carro de uma mulher. Acompanhando a história, havia uma foto de arquivo de Maura, com a legenda: médica legista diz que causa da morte ainda é indeterminada. É a foto de outra mulher bonita com cabelo preto, disse Jane, olhando para Maura. Talvez você nunca tenha reparado na semelhança, doutora, mas eu já. A primeira vez que vi você e Josephine na mesma sala, pensei que você poderia ser a irmã mais velha dela. Foi por isso que pedi à polícia de Newton que ficasse de olho na sua casa. Talvez seja uma boa ideia para você sair de casa por uns dias. Talvez seja a hora também de ter um cachorro. Bem grande. Eu tenho um sistema de alarme, Jane. Cachorro tem dentes. Além do mais, te faria companhia. Jane levantou-se para ir embora. Sei que você gosta de privacidade, mas às vezes uma mulher não quer ficar sozinha. Mas eu sou sozinha, pensou Maura mais tarde, enquanto observava o carro de Jane partir e desaparecer na noite. Sozinha numa casa silenciosa, sem sequer um cão como companhia. Ela armou o sistema de alarme e ficou andando pela sala, inquieta, como um animal enjaulado, o olhar voltando-se para o telefone a todo momento. Por fim, não conseguiu mais resistir à tentação. Sentiu-se como um drogado em abstinência quando pegou o aparelho, com a mão tremendo de vontade, enquanto apertava o número do celular de Daniel. Por favor, atenda. Por favor, esteja disponível para mim. A chamada caiu na caixa postal. Maura desligou sem deixar mensagem e olhou para o telefone, sentindo-se traída por seu silêncio. Eu preciso de você esta noite, pensou ela, mas você não está a meu alcance, porque é a Deus que você pertence. A luz de um farol a fez dirigir-se à janela. Lá fora, uma patrulha do departamento de polícia de Newton passava vagarosamente por sua casa. Ela acenou, em reconhecimento ao policial sem rosto que cuidava dela, em uma noite quando o homem que amava não fazia e não podia. E o que aquele patrulheiro via enquanto passava pela casa? Uma mulher que tinha uma residência confortável e toda a parafernália do sucesso, sozinha na janela, isolada e vulnerável. O telefone tocou. Daniel foi seu primeiro pensamento. Quando tirou o fone do gancho, o coração batia como de um velocista. Você está bem, Maura? Perguntou Anthony Sansone. Desapontada, ela deu uma resposta que soou mais seca do que pretendia. Por que não estaria? Eu soube que houve uma comoção na sua casa esta noite. Maura não se surpreendeu por ele já saber do acontecido. Sansone sempre conseguia sentir cada tremor de inquietação, cada mudança no vento. Agora acabou, disse ela. A polícia já foi. Você não deveria ficar sozinha esta noite. Porque você não faz uma mala, eu passo aí e te pego. Você pode ficar aqui em BA com Rio o tempo que precisar. Maura olhou pela janela, para a rua deserta, e pensou na noite que se seguiria. Podia passá-la acordada, escutando ansiosa cada ruído, cada estalo na casa. Ou poderia retirar-se para a segurança da mansão dele, protegida contra o universo de ameaças, de que Sansone estava convencido de que estavam à espreita dele. Em sua fortaleza forrada de veludo, mobiliada com antiguidades e retratos medievais, ela estaria segura e a salvo, mas seria um refúgio em um mundo sombrio e paranoico, com um homem que via conspirações em todo lugar. Sansone sempre a inquietara. Mesmo agora, meses após conhecê-lo, ele parecia impenetrável, um homem isolado pela riqueza e pela crença perturbadora no permanente lado negro da humanidade. Ela poderia estar segura na casa dele, mas não se sentiria à vontade. Lá fora, a rua ainda permanecia deserta. O carro da polícia partirá havia muito. Só existe uma pessoa que eu queria aqui comigo esta noite, pensou ela. E é a única que não posso ter. Maura, posso passar aí para te pegar? Perguntou ele. Não tem necessidade, respondeu ela. Eu vou no meu carro. A última vez que Maura pusera os pés na mansão de Sansone em Beacon Hill havia sido em janeiro, e um fogo crepitava na lareira, tentando combater o frio do inverno. Agora, apesar da cálida noite de verão, uma espécie de calafrio parecia pairar sobre a casa, como se o inverno tivesse permanentemente se estabelecido naqueles salões, de paredes forradas com painéis de madeira, nos quais rostos severos pendiam em quadros nas paredes. Você já jantou? Perguntou Sansone, entregando a valise de Maura ao criado, que discretamente retirou-se. Posso pedir à cozinheira que prepare uma refeição. Ela pensou no sanduíche de queijo quente, no qual só dera algumas mordidas. Mal foram a jantar, mas sentia-se sem apetite e aceitou apenas uma taça de vinho. Era um belo Amarone, tão escuro que parecia quase negro à luz do fogo na sala.
Ela o sorveu sob o olhar frio do ancestral de Sansone, do século XVI, cujos olhos penetrantes miravam-na do retrato pendurado sobre a lareira. Faz tempo que você não vinha aqui, disse ele, acomodando-se na cadeira de braço estilo imperial, em frente a ela. Eu continuo à espera de que você aceite os convites para os nossos jantares mensais. Tenho andado muito ocupada para comparecer às reuniões. Essa é a única razão? Você estar ocupada? Maura fixou os olhos na taça de vinho. Não, admitiu ela. Sei que você não acredita na nossa missão, mas ainda acha que nós somos um bando de excêntricos? Ela levantou a cabeça e viu que os lábios de Sansone estavam retorcidos em um sorriso irônico. Eu só acho que o Clube Mefisto tem uma visão do mundo muito assustadora. E você não? Você fica naquela sala de necropsias e assiste a um desfile de vítimas de homicídio. Você vê as provas inscritas nos corpos. Isso não abala sua fé na humanidade? Conte para mim. Não. Isso tudo só me diz que existem certas pessoas que não pertencem à sociedade civilizada. Pessoas que mal podem ser classificadas como humanos. Mas elas são humanas. Pode-se chamá-las do que quiser. Predadores, caçadores e até de demônios. O DNA delas continua a ser igual ao nosso. O que as faz diferentes, então? O que as faz matar? Ele pousou a taça de vinho e inclinou-se em direção a Maura, com um olhar tão perturbador quanto o do retrato sobre a lareira. O que faz uma criança privilegiada se transformar num monstro como Bradley Rose? Não sei. Esse é o problema. A gente tenta pôr a culpa numa infância traumática, na violência dos pais, ou na influência do ambiente. Sim, algumas condutas criminosas podem provavelmente ser explicadas dessa forma. Mas existem as exceções, assassinos que se destacam pela crueldade. Ninguém sabe de onde essas criaturas vêm. No entanto, toda geração, toda sociedade, produz um Bradley Rose, um Jimmy Otto e uma leva de predadores iguais a eles. Eles estão sempre no meio da gente, e temos que reconhecer sua existência. E nos proteger. Ela franziu o senho para ele. Como você ficou sabendo tanto sobre esse caso? Tem havido muita publicidade. O nome de Jimmy Otto nunca foi divulgado. Não é de conhecimento público. O público não faz as perguntas que eu faço. Ele pegou a garrafa de vinho e encheu a taça dela. Minhas fontes junto aos oficiais da lei confiam na minha discrição, e eu confio na competência deles. Temos as mesmas preocupações e os mesmos objetivos. Ele pousou a garrafa e olhou para ela. Exatamente como eu e você, Maura. Não estou sempre certa disso. Nós dois queremos que aquela moça sobreviva, que a polícia de Boston a encontre. Isso quer dizer que precisamos entender exatamente por que esse assassino a pegou. A polícia tem um psicólogo forense dando consultoria no caso. Já estão cobrindo essa área. E estão usando a abordagem convencional. Ele já se comportou assim antes, então é assim que vai se comportar novamente. Mas esse rapto é completamente diferente dos anteriores, dos que sabemos. Diferente como? Ele começou incapacitando essa mulher, e esse é exatamente o método dele. Como assim? Lorraine Jerton e Kelsey Taqued apareceram sem deixar a pista. Nenhum dos dois raptos foi seguido de provocações como encontre-me. Não teve bilhete nem nada enviado para os agentes da lei. Essas mulheres simplesmente desapareceram. Com essa vítima, é diferente. Com a senhorita Pulsilo, o assassino parece estar implorando por atenção. Talvez esteja pedindo para ser pego. Talvez seja um apelo para que alguém finalmente detenha. Ou ele tem outra razão para querer essa publicidade toda. Você tem que admitir que atrair atenção foi exatamente o que ele conseguiu, encenando esses incidentes que dão na vista, colocando o corpo do pântano no bagageiro, cometendo um assassinato e um rapto no museu. E agora, o último, deixando algo no seu quintal. Você notou a rapidez com que a imprensa apareceu na sua vizinhança? Os repórteres muitas vezes monitoram o rádio da polícia. Eles receberam uma dica, Maura. Alguém ligou para eles. Você acha que esse assassino está tão desesperado assim por atenção? Perguntou Maura encarando Sansone. Recebendo ele está. Agora, a questão é, a atenção de quem ele está chamando? Sansone fez uma pausa. Eu estou preocupado que seja a sua. Ela balançou a cabeça. Ele já tem a minha e sabe disso. Se esse é um comportamento para chamar atenção, está direcionado para um público muito mais amplo. Ele está dizendo para o mundo todo, olhem para mim. Olhem o que eu fiz. Ou está direcionando para uma pessoa em particular. Alguém que ele quer que veja essas histórias e reaja. Eu acho que ele está se comunicando com alguém, Maura. Talvez com outro assassino ou com alguma vítima futura. Precisamos nos preocupar com a vítima atual. Sansone balançou a cabeça. Ele já está com ela há 3 dias. Não é um bom sinal. Ele manteve as outras vítimas vivas por muito mais tempo que isso. Mas não cortou o cabelo delas. Não fez joguinhos com a polícia e a imprensa. Esse rapto está se processando ao longo de uma linha de tempo que é única, declarou, olhando para Maura de forma assustadoramente prática. Dessa vez, as coisas são diferentes. O método do assassino mudou. Capítulo 30. A área de Cape Elizabeth onde o Dr. Gavin Usbrich morava era um subúrbio abastado, fora de Portland, em Maine. Mas ao contrário das propriedades bem cuidadas da rua, sua casa estava localizada ao fundo de um terreno com muitas árvores, e o gramado desigual morria aos poucos por falta de sol.
Parada no acesso à grande casa em estilo colonial, Jane notou que a pintura estava descascando uma camada de musgo verde encobria o avariado telhado, evidências do aperto financeiro por que passava o doutor. A residência, como sua conta bancária, já vira dias melhores, certamente. A um primeiro olhar, o homem de cabelos grisalhos que atendeu a porta tinha uma aparência de prosperidade. Embora já se aproximasse dos 70 anos, permanecia ereto, apesar da idade e das dificuldades econômicas. Apesar do calor, vestia um casaco tweed, como se tivesse de saída para dar uma aula na universidade. Só quando olhou mais de perto, Jane observou que as pontas do colarinho estavam puídas e o casaco era alguns números maior que o seu. Mesmo assim, ele olhou-a com desdém, sem interesse no que aquela visitante pudesse dizer. Doutor Usbrich, disse ela, eu sou a detetive Risoli. Nós nos falamos ao telefone. Não tenho nada mais a lhe dizer. Não temos muito tempo mais para salvar essa mulher. Eu não posso discutir o caso dos meus ex-pacientes. A noite passada, seu ex-paciente nos enviou algo. Ele franziu o senho. Como assim? O quê? O cabelo da vítima. Ele o arrancou da cabeça dela, enfiou uma sacola de supermercado e pendurou numa árvore, como um troféu. Bem, eu não sei como um psiquiatra como o senhor interpretaria isso. Sou apenas uma policial. Mas detesto pensar no que ele vai arrancar da próxima vez. E se a próxima coisa que encontrarmos for um pedaço do corpo dela, eu lhe prometo que vou bater de novo na porra da sua porta. E vou convidar algumas câmeras de TV para me acompanhar. Ela deixou de digerir suas palavras por um instante. E então, o senhor quer falar agora? Ele olhou-a, com os lábios comprimidos como duas linhas. Sem dizer uma palavra, deu um passo para o lado e deixou-a entrar. O interior da casa cheirava a cigarro, hábito que tornava mais insalubre ainda aquele local, onde ela viu caixas cheias de arquivos espalhadas pelo corredor. Olhando por uma porta, de um escritório em desordem, Jane percebeu cinzeiros abarrotados, uma mesa coberta de papéis e mais caixas ainda. Ela seguiu até a sala, opressivamente escura e triste, visto que árvores frondosas do lado de fora bloqueavam a luz do sol. Ali, alguma aparência de ordem fora mantida, mas o sofá de couro em que sentou estava manchado, e a mesa de centro primorosamente trabalhada ostentava as marcas circulares de incontáveis xícaras, pousadas sem cuidado sobre a madeira desprotegida. Ambos deviam ter custado caro, prova do passado mais próspero do proprietário. As circunstâncias de Usbrich deveriam com certeza ter ficado muito ruins, deixando com uma casa que não tinha condições de manter. Todavia, o homem que se sentou à sua frente não aparentava nenhum sinal de derrota e nem um pouco de humildade. Ele ainda era o Dr. Usbrich em todos os aspectos, enfrentando o pequeno inconveniente de uma investigação policial. Como você sabe que meu ex-paciente é responsável pelo rapto dessa moça? Perguntou ele. Temos várias razões para suspeitar de Bradley Rose. E quais são essas razões? Não tenho autorização para expor os detalhes. E você ainda espera que eu revele os registros psiquiátricos dele, com a vida de uma mulher em jogo? Sim, espero. E você sabe muito bem qual é a sua obrigação. Ela fez uma pausa, já que esteve nessa situação antes. A súbita rigidez no rosto dele confirmou que ele entendeu a indireta. Você já viu um dos seus pacientes sair do trilho, disse ela. Os pais da vítima não ficaram nem um pouco contentes com essa privacidade do paciente, não foi? Ter uma filha fatiada em cubos deixa uma família assim. Eles sofrem, ficam com raiva e finalmente metem um processo. E tudo isso sai nos jornais. Ela olhou em torno da sala pobre. Você ainda tem pacientes? Por falar nisso, você sabe que não. Eu imagino que deva ser difícil clinicar psiquiatria quando se perde a licença. Foi uma caça às bruxas. Os pais precisavam culpar alguém. Eles sabiam exatamente em quem pôr a culpa, no seu ex-paciente psicótico. Foi você quem deu alta para ele. A psiquiatria é uma ciência inexata. Você tinha que saber que foi seu paciente quem fez aquilo. Quando a garota foi morta, você deve ter reconhecido a assinatura dele. Eu não tinha nenhuma prova de que foi ele. Você só queria se livrar do problema. Então, não fez nada nem disse nada à polícia. Você vai deixar que isso aconteça de novo com Bradley Rose? Quando pode nos ajudar a detê-lo? Não vejo como eu posso ajudar vocês. Libere para nós os registros dele. Você não está entendendo. Se eu entregá-los para você, ele... E Usbrich calou-se. Ele? O olhar de Jane estava fixo com tanta intensidade no rosto do médico que ele recuou, como se fisicamente pressionado, contra a cadeira. Você está falando do pai de Bradley, não? O doutor Usbrich engoliu em seco. Kimball Rose me preveniu que você me ligaria. Ele me lembrou que os registros psiquiátricos são confidenciais, mesmo quando a vida de uma mulher está em perigo. Ele disse que me processaria se eu liberasse os arquivos. E Usbrich deu um risinho envergonhado e olhou em torno da sala, como se ainda tivesse alguma coisa para me tirarem. Essa casa pertence ao banco. O instituto foi fechado há anos e o Estado está para executar a hipoteca. Não consigo pagar nem o imposto predial. Quando Kimball falou com você? Ele deu de ombros. Ele me ligou há uma semana, talvez mais. Não me lembro da data. Deve ter sido logo após a visita dela ao Texas. Desde o início, Kimball Rose impusera barreiras à investigação, tudo para proteger o filho. E Usbrich suspirou. De qualquer modo, eu não posso mais entregar esse arquivo para você. Não o tenho mais. Quem tem? Ninguém. Foi destruído. Quanto ele te pagou para fazer isso? Você se vendeu por pouco? Acusou Jane incrédula. Enrubescendo, ele ficou de pé. Não tenho mais nada a dizer para você.
Mas eu tenho muito a lhe dizer. Primeiro, vou mostrar o que Bradley anda fazendo, disse, pegando a pasta e tirando dela uma porção de fotos de provas. Uma a uma, Jane as jogou na mesa de centro, revelando uma galeria grotesca de vítimas. Isso tudo é trabalho manual do seu paciente. Vou lhe pedir que saia agora. Dá uma olhada no que ele tem feito. Ele virou-se para a porta. Não preciso ver isso. Olha, porra! Ele parou e vagarosamente virou-se na direção da mesa de centro. Quando observou finalmente as fotografias, seus olhos arregalaram-se de horror. Enquanto o psiquiatra permanecia paralisado, ela levantou-se da poltrona e avançou com firmeza para ele. Ele está colecionando mulheres, Dr. Usbrich. Josephine Pulsilo está prestes a entrar para a coleção. Temos apenas um tempo limitado antes de ele a matar. Antes de transformá-la em algo assim, declarou apontando para o corpo mumificado de Lorraine Edgerton. E se ele fizer isso, o sangue dela vai sujar as suas mãos. Usbrich não conseguia tirar os olhos das fotos. Suas pernas amoleceram de repente e ele desabou sobre uma poltrona, onde ficou sentado com os ombros caídos. Você sabia que Bradley era capaz disso, não? Perguntou Jane. Ele balançou a cabeça. Não, não sabia. Você era o psiquiatra dele. Isso foi há mais de 30 anos. Ele tinha 16 anos. Era quieto e bem comportado. Então, você se lembra dele? Uma pausa. Sim, admitiu ele. Eu me lembro de Bradley, mas não vejo como qualquer coisa que eu lhe diga possa ser útil. Não faço ideia de onde está agora. Certamente que eu nunca pensei que ele fosse capaz de... Usbrich olhou para as fotos. Disso. Porque ele era quieto e bem comportado. Debochou Jane dando um sorriso cínico. Você, entre todas as pessoas, devia saber que são os quietinhos em quem temos de ficar de olho. Você deve ter visto sinais, mesmo quando ele tinha 16 anos. Alguma coisa que o alertasse de que um dia ele faria essas coisas com uma mulher. Hesitante, Usbrich olhou novamente para a foto do corpo mumificado. Sim, ele teria conhecimento para isso. E provavelmente habilidade também, admitiu o psiquiatra. Ele era fascinado por arqueologia. O pai enviou uma vez uma caixa com livros de egiptologia e Bradley os lia sem parar, obsessivamente. Sim, ele saberia como mumificar um corpo, mas atacar e raptar uma mulher? Usbrich balançou a cabeça. Bradley nunca tomava a iniciativa de nada e tinha dificuldade de encarar as pessoas. Ele era um seguidor, não um líder. E por isso, eu culpo o pai, declarou olhando para Jane. Você conhece Kimball? Conheço. Então sabe como ele manda em todo mundo. Naquela família, é Kimball quem toma todas as decisões. Quem escolhe o que é melhor para a esposa, para o filho. Sempre que Bradley tinha que fazer uma escolha, mesmo a mais simples, como que comer no jantar, precisava ponderar muito, sobre os menores detalhes. Ele tinha dificuldade em tomar decisões rápidas, necessárias para raptar uma mulher. Não? Você a vê, deseja e leva. Não tem tempo para ficar pensando se vai fazer ou não. Mas se ele tivesse a chance de planejar, conseguiria fazer? Poderia fantasiar sobre isso, mas o garoto que eu conheci teria medo de confrontar uma moça. Como ele foi então parar naquele instituto? Não era nisso que você era especialista, em garotos com comportamento sexual criminoso? Os desvios sexuais aparecem de várias formas. Qual era a forma do de Bradley? Espreita, obsessão, voyeurismo. Você está me dizendo que ele só gostava de ficar espiando. Mas a coisa ia um pouco além disso, razão pela qual o pai o enviou para o instituto. Além de que forma? Primeiro, ele foi pego algumas vezes olhando pela janela de uma vizinha adolescente. Depois, passou a segui-la na escola. Quando ela o rejeitou publicamente, Bradley invadiu a casa dela, quando não tinha ninguém, e pôs fogo na cama da menina. Foi quando o juiz deu um ultimato aos pais dele. Ou o garoto ia se tratar ou seria preso. Os Rose preferiram mandá-lo para fora do estado, para que os rumores não chegassem até seu círculo exclusivo de amigos. Bradley veio então para o instituto, onde ficou durante 2 anos. Parece uma estada bem prolongada. Foi a pedido do pai. Kimball queria o garoto totalmente regenerado, para que não envergonhasse a família de novo. A mãe queria que ele voltasse para casa, mas a vontade de Kimball prevaleceu. Mas Bradley parecia muito contente de estar conosco. No instituto, tínhamos florestas e trilhas, até um lago para pescar. Ele gostava da vida ao ar livre e conseguiu fazer alguns amigos, como Jimmy Otto. Usbrich fez uma careta à menção do nome. Vejo que você se lembra de Jimmy também, falou Jane. Sim, disse ele em voz baixa. Jimmy foi inesquecível. Você sabe que ele morreu? Assassinado com um tiro há 12 anos, em San Diego, quando invadiu a casa de uma mulher. Ele fez que sim. Um detetive me telefonou de San Diego, pedindo informações sobre ele. Se eu achava que Jimmy poderia estar cometendo um ato criminoso quando foi morto. Imagino que você tenha dito que sim. Eu já tratei de centenas de garotos sociopatas, detetive, que provocaram incêndios, torturaram animais, atacaram colegas de sala. Mas só poucos realmente me assustavam, revelou fitando Jane. Jimmy Otto era um deles. Era o predador consumado. E isso deve ter mexido com Bradley. Como assim? Perguntou Usbrich piscando. Você não sabe sobre a parceria deles? Eles caçavam juntos, Bradley e Jimmy, e se conheceram no seu instituto. Você nunca notou? Tínhamos apenas 30 pacientes internos. Então, é óbvio que todos se conheciam. Participavam junto de terapias em grupo, mas eram garotos com personalidades muito diferentes.
Talvez seja por isso que eles funcionavam tão bem juntos. Deviam complementar um ao outro. Um era o líder e o outro, o seguidor. Não sabemos quem escolhia as vítimas ou quem matava de fato, mas fica claro que eles eram parceiros, estavam fazendo uma coleção juntos. Até a noite em que Jimmy foi morto, disse, fitando o psiquiatra. Agora Bradley está continuando sem ele. Então ele se transformou numa pessoa diferente da que eu conheci. Veja, eu sabia que Jimmy era perigoso. Mesmo com 15 anos, ele me apavorava. Punha medo em todo mundo, inclusive nos próprios pais. Mas Bradley fez que não com a cabeça. Sim, ele é amoral. Você podia persuadi-lo a fazer qualquer coisa, talvez até matar. Mas ele é um seguidor, não um líder. Precisa de alguém que o direcione, que tome as decisões. Um parceiro como Jimmy, é o que você está dizendo. E os Brish estremeceu. Graças a Deus não existem muitos monstros como Jimmy Otto por aí. Nem gosto de pensar no que Bradley pode ter aprendido com ele. O olhar de Jane baixou para as fotos sobre a mesa. Aprendeu o suficiente para continuar sozinho. O bastante para se tornar tão monstruoso quanto Jimmy. Ela olhou para Ilse Brish. Então você não pode me entregar os arquivos de Bradley. Já lhe disse, foram destruídos. Então me dê os de Jimmy Otto. Ele hesitou, intrigado com o pedido. Por quê? Jimmy já morreu. Não pode mais reclamar sobre sua privacidade como paciente. Que bem esses registros vão fazer a você. Ele era parceiro de Bradley. Eles viajaram juntos, mataram juntos. Se eu conseguir entender Jimmy, isso pode me dar uma pista do homem que Bradley se tornou. Ele considerou o pedido por um instante, depois balançou a cabeça e levantou-se. Preciso encontrar a pasta. Pode levar um tempo. Está guardada aqui? Você acha que eu tenho condições de arcar com o depósito? Todas as pastas do Instituto estão aqui, na minha casa. Se você esperar, vou encontrar, disse ele, saindo da sala. As fotos grotescas sobre a mesa de centro haviam servido seu propósito, e ela não suportava mais vê-las. Enquanto as juntava, viu uma imagem inquietante de uma quarta vítima, outra beldade de cabelos negros, salgada como Shark, e cogitou-se, naquele momento, Josephine não estaria adentrando o outro mundo. Seu celular tocou. Ela largou as fotos para atender. Sou eu, disse Belry Frost. Ela não esperava um telefonema dele. Preparando-se para uma atualização sobre suas mazelas matrimoniais, ela perguntou gentilmente, como você está? Acabei de falar com a doutora. Welsh. Ela não fazia a menor ideia de quem era a doutora. Welsh. É a conselheira matrimonial que você estava pensando em visitar? Acho que é uma ideia ótima você e Alice conversarem sobre isso e tentar descobrir o que fazer. Não, ainda não procuramos nenhum conselheiro. Não estou ligando para falar sobre isso. Então, quem é a doutora? Welsh é aquela bióloga da Universidade de Massachusetts, a que me contou tudo sobre pântanos e brejos. Ela me ligou de volta hoje, e eu achei que você gostaria de saber sobre isso. Falar sobre pântanos e brejos já era um grande progresso, pensou ela. Pelo menos, ele não estava choramingando por causa de Alice. Jane olhou para o relógio, perguntando-se quanto tempo o doutor e os Brish levaria para encontrar a pasta de Jimmy Otto. E é realmente raro. Foi por isso que ela precisou de dias para identificar. Foi necessário até consultar um botânico de Harvard, e ele confirmou. Desculpe, disse ela. Do que você está falando? Daqueles pedacinhos de plantas que a gente retirou dos cabelos da mulher do pântano. Tinha folhinhas e pequenas sementes. A doutora Welsh disse que são de uma planta chamada. Houve uma pausa, e Jane ouviu o ruído de páginas sendo folheadas, enquanto ele procurava suas anotações. Carex orcnensis. Esse é o nome científico. Ela é chamada também de caniço de orono. Essa planta cresce em pantanos e no campo. Ela gosta também de locais movimentados, como clareiras, acostamento de estradas. A amostra parecia fresca. Ela acha então que ficou nos cabelos da vítima quando o corpo foi removido. O orono só produz sementes depois de julho. Agora, Jane prestava o máximo de atenção no que ele estava dizendo. Você falou que essa planta é rara. Como assim? Só existe um lugar do mundo onde ela cresce, no vale do rio Penobscot. Onde é isso? Em Maine, perto da região de Bangor. Ela olhou pela janela para a densa cortina de árvores que cercava a casa do doutor e os Brish. Maine. Bradley Rose passou 2 anos de sua vida aqui. Risoli, disse Frost, eu quero voltar. O quê? Eu não devia ter te deixado na mão. Quero voltar para a equipe de novo. Você tem certeza de que está pronto? Eu preciso fazer isso. Preciso ajudar. Você já ajudou, disse ela. Bem-vindo de volta. Quando ela desligou, o doutor e os Brish entrou na sala carregando 3 pastas cheias. Aqui estão os arquivos de Jimmy, disse ele, entregando-os a ela. Eu só preciso de mais uma coisa, doutor. Sim? Você disse que o instituto foi fechado. O que aconteceu com a propriedade? Ele balançou a cabeça. Ficou no mercado durante anos, mas nunca foi vendida. Remota demais para interessar a algum construtor. Eu não consegui pagar os impostos. Então, estou prestes a perdê-la. Está desocupada no momento? Está fechada há anos. Mais uma vez, ela olhou para o relógio e considerou quantas horas de sol ainda restavam. Jane olhou para os Brish e perguntou, como eu chego lá? Capítulo 31.
Deitada sobre o colchão úmido, Josefine olhava para as trevas de sua prisão e pensava quando, há 12 anos, ela e a mãe haviam fugido de San Diego. Foi na manhã seguinte, após Medea limpar o sangue do chão, lavar as paredes e se livrar do homem que invadira a casa das duas, episódio que mudou para sempre a vida de ambas. Elas cruzaram a fronteira do México e, enquanto o carro deslocava-se rapidamente por entre a vegetação rasteira de Baja, Josefine ainda tremia de medo. Entretanto, Medea mostrava-se estranhamente calma e concentrada, com as mãos bem firmes sobre o volante. Ela não compreendia como a mãe podia estar tão senhora de si. Não entendia tantas coisas. Foi naquele dia que viu quem a mãe realmente era. Foi o dia em que soube ser filha de uma leoa. Tudo o que eu fiz foi por você, declarou Medea, enquanto o carro deslizava ao longo do asfalto, que tremulava com o calor. Fiz isso para ficarmos juntas. Nós somos uma família, querida, e uma família tem que ficar junta, disse, olhando para a filha aterrorizada, sentada encolhida ao seu lado, como um animal ferido. Você lembra o que te falei sobre famílias nucleares? Como os antropólogos a definem? Um homem esvaíra sem sangue na casa delas, o corpo fora descartado e elas fugiram do país. E sua mãe estava calmamente dando-lhe lições sobre teoria antropológica. Apesar da incredulidade nos olhos da filha, Medea continuará. Os antropólogos vão dizer que uma família nuclear não é composta por mãe, pai e filhos. Não, é a mãe e a criança. Os pais vão e vêm. Eles partem para o mar ou marcham para a guerra e, muitas vezes, não voltam para casa. Mas mãe e filho estão ligados para sempre. Mãe e filho formam a unidade primordial. Nós somos essa unidade, e vou fazer qualquer coisa para proteger isso, para nos proteger. E por isso que temos que fugir. E elas haviam fugido, deixado uma cidade que adoravam, que fora o lar delas por 3 anos, tempo suficiente para construir amizades e elos. Em uma noite, com um único tiro, todos aqueles elos foram rompidos para sempre. Abra o porta-luvas, dissera Medea. Tem um envelope dentro. A filha, ainda tonta, encontrou o envelope e o abriu. Dentro, havia 2 certidões de nascimento, 2 passaportes, uma carteira de motorista. O que é isso? É o seu novo nome. A garota abriu o passaporte e viu a própria foto, da qual lembrava-se vagamente, quando posara meses antes a pedido da mãe. Nunca imaginara que fosse para um passaporte. O que você acha? Perguntou Medea. A filha olhava para o nome. Josefine. É lindo, não? Perguntou Medea. É o seu novo nome. Por que eu preciso dele? Por que estamos fazendo isso de novo? A voz da garota transformou-se em um grito histérico. Por quê? Medea entrou no acostamento e parou o carro. Agarrou o rosto da filha com as mãos e forçou a olhar em seus olhos. A gente está fazendo isso porque não tem escolha. Se não fugirmos, eles vão me pôr na cadeia. Vão tirar você de mim. Mas você não fez nada. Não foi você quem o matou. Fui eu. Medea segurou os ombros da filha e sacudiu-a com força. Nunca diga isso a ninguém. Entendeu? Nunca. Se eles nos pegarem, se a polícia um dia nos descobrir, você tem que dizer que fui eu quem atirou. Diga a eles que eu matei aquele homem, e não você. Porque você quer que eu minta. Porque eu te amo e não quero que você sofra pelo que aconteceu. Você atirou nele para me proteger. Agora, eu estou protegendo você. Então me prometa que vai guardar esse segredo. Prometa. A filha prometeu. Apesar dos acontecimentos daquela noite ainda estarem nítidos, a mãe caída no chão do quarto, o homem em cima dela, o brilho estranho da arma sobre a mesa de cabeceira. Como parecia pesada quando a pegou. Como suas mãos haviam tremido quando puxou o gatilho. Ela, e não a mãe, mataram o intruso. Aquele era o segredo entre elas, o segredo que compartilhavam. Ninguém precisa saber que você o matou, havia dito Medea. Esse é um problema meu, e não seu. Nunca vai ser seu. Você vai crescer e continuar a sua vida. Vai ser feliz. E isso vai ficar enterrado no passado. Porém, não havia ficado enterrado, pensava Josefine, deitada em sua prisão. O que aconteceu naquela noite voltou para me perseguir. Fendas de luz foram aos poucos iluminando-se entre as tábuas da janela, à medida que o amanhecer avançava para o meio-dia. Era suficiente apenas para que mal pudesse ver o contorno da própria mão, quando erguia diante do rosto. Mais uns dias nesse lugar, pensou ela, e vou ficar igual a um morcego, pronta para andar na escuridão. Ela sentou-se, tremendo ao frio da manhã. Ouviu a corrente arrastando-se lá fora enquanto o cachorro bebia água. Ela o imitou, tomando uns goles de sua jarra. 2 noites antes, quando seu captor cortara-lhe os cabelos, ele também havia deixado mais um saco de pão, e Josefine ficou furiosa ao descobrir os buracos recém-feitos no plástico, obra de camundongos. Vão procurar a comida de vocês, pensou ela enquanto engolia faminta 2 fatias. Preciso de energia. Preciso encontrar um jeito de sair daqui. Vou fazer isso por nós, mamãe. Pela união primordial. Você me ensinou a sobreviver, e eu vou sobreviver. Porque sou sua filha. Enquanto as horas passavam, ela flexionava os músculos, ensaiava os movimentos. Sou filha da minha mãe. Esse era seu mantra. Volta e meia. Josefine capengava pela cela com os olhos fechados, memorizando quantos passos havia entre o colchão e a parede e a porta. A escuridão seria sua amiga, se soubesse como utilizá-la. Lá fora, o cão começou a latir. Ela olhou para cima, o coração subitamente disparado, enquanto ouvia passos no teto. Ele voltou. É agora. Essa é minha chance. Ela caiu no colchão e curvou-se em posição fetal, assumindo a postura universal dos assustados e derrotados.
Ele veria uma mulher que havia desistido, preparada para morrer. Uma mulher que não lhe daria trabalho nenhum. A tranca estalou. A porta se abriu. Ela viu a luz da lanterna brilhando da porta. Ele entrou e pôs no chão outra jarra com água, outro saco de pão. Ela permanecia totalmente imóvel. Deixe ele se perguntar se estou morta. Os passos se aproximaram, e ela ouviu a respiração dele sobre ela na escuridão. O tempo está acabando, Josephine, disse ele. Ela não se moveu, mesmo quando ele agachou-se e tocou na cabeça nua dela. Ela não te ama? Ela não quer salvar você? Porque ela não vem. Não diga uma palavra. Não mova um músculo. Faça com que ele se incline mais. Esses anos todos ela conseguiu se esconder de mim. Agora, se não aparecer, é porque é covarde. Só uma covarde deixaria a filha morrer. Ela sentiu o colchão afundar quando ele ajoelhou-se ao seu lado. Onde está ela? Perguntou. Onde está Medeia? O silêncio de Josephine frustrou. Ele agarrou o pulso dela e disse, talvez os cabelos não tenham sido bastante. Talvez seja a hora de mandar para eles mais alguma coisa. Você acha que um dedo está bom? Não, Deus, não. O pânico gritava para ela que livrasse a mão, chutasse e gritasse, qualquer coisa para escapar à provação iminente. Contudo, permanecia imóvel, ainda desempenhando o papel da vítima paralisada pelo desespero. Ele pôs a luz da lanterna diretamente sobre o rosto dela. Cega pela claridade, Josephine não podia ver a expressão do homem, nada na cavidade escura de seus olhos. Ele estava tão determinado a provocar-lhe uma reação que não notou que ela segurava na outra mão. Não reparou os músculos dela retesados como a corda de um arco. Talvez, se eu começar a cortar, disse ele puxando uma faca, você comece a falar. Josephine levantou a mão e enfiou às cegas a ponta do sapato de salto alto no rosto do homem. Ouviu que penetrara na carne, e ele caiu de costas, gritando. Ela pegou a lanterna e a arremessou no chão, quebrando a lâmpada. O local ficou imerso em trevas. A escuridão é minha amiga. Ela rolou de lado e conseguiu pôr-se de pé. Podia ouvi-lo a alguma distância, retorcendo-se no chão, mas não conseguia vê-lo, e ele não podia vê-la. Os dois estavam às cegas. Só eu sei como achar a porta no escuro. Todos os ensaios, toda a preparação, os movimentos seguintes estavam gravados no cérebro de Josephine. Do colchão à parede, eram 3 passos. Se seguisse por ela mais 7 passos, alcançaria a porta. Embora o gesso na perna a tornasse lenta, Josephine não perdeu tempo movendo-se na escuridão. Deu os 7 passos. 8, 9, cadê a maldita porta? Ela podia ouvi-lo respirando com dificuldade, rosnando sua frustração, enquanto esforçava-se para se localizar e encontrá-la naquele lugar completamente escuro. Não faça nenhum barulho. Não o deixe saber onde você está. Ela retrocedeu vagarosamente, mal ousando respirar, cada passo dado com muita delicadeza, a fim de não revelar sua posição. Deslizou a mão pelo concreto liso, e depois os dedos tocaram na madeira. A porta. Ela girou a maçaneta e empurrou. O ranger das dobradiças pareceu ensurdecedor. Mexa-se. Ela já o ouvia arrastando-se em sua direção, com a fúria de um touro. Josephine saiu e bateu a porta. Bem no momento em que ele esmurrou, ela passou o ferrolho. Você não tem como fugir, Josephine, gritou ele. Ela riu, e a gargalhada soou como a de uma estranha, um grito de triunfo selvagem e impulsivo. Eu consegui, idiota, gritou ela, de volta. Você vai se arrepender. Nós íamos deixar você viva, mas agora não. Agora não. Ele começou a gritar, a esmurrar a porta com uma fúria impotente, enquanto ela vagarosamente procurava o caminho, subindo uma escada escura. Josephine não sabia aonde aqueles degraus levavam, e estava quase tão escuro ali quanto no bunquê de concreto. No entanto, a cada passo que dava, a escada parecia iluminar-se mais. A cada degrau, ela repetia o mantra, eu sou filha da minha mãe. Eu sou filha da minha mãe. No meio dos degraus, ela viu raios de luz brilhando em torno de uma porta fechada, no topo da escada. Apenas quando se aproximou da porta, lembrou-se da declaração um momento antes. Nós íamos deixar você viva. Nós. A porta acima se abriu de repente, e a claridade da luz foi dolorosa. Ela piscou, tentando ajustar a visão e focalizar a figura que apareceu no retângulo brilhante da porta. Uma figura que logo reconheceu. Capítulo 32. 20 anos de abandono, invernos rigorosos e geadas haviam reduzido a estrada particular para o Instituto Ilsbrich a uma ondulação de asfalto quebrado, invadida por raízes de árvores. Jane parou diante do anúncio propriedade à venda, cogitando se seu Subaru merecia rodar por aquela estrada arruinada. Não havia nenhuma corrente bloqueando a frente. Qualquer um podia entrar. Qualquer um podia estar à espreita lá. Ela pegou o celular e viu que ainda tinha sinal. Considerou a ideia de pedir um pequeno apoio local, depois decidiu que seria humilhante. Jane não queria que os policiais da área rissem da detetive da cidade grande, que precisou de uma escolta só para atravessar as assustadoras florestas de Maine. Detetive, esses gambás e porcos espinhos podem ser fatais. Ela entrou na estrada. O Subaru seguiu vagarosamente, sacudindo ao longo da pavimentação fraturada, com as portas arranhadas por arbustos. Abaixando a janela, Jane sentiu o aroma de folhas em decomposição e terra úmida. A estrada foi piorando e, enquanto desviava-se dos buracos, temia que o eixo do carro quebrasse, deixando-a ilhada,
sozinha na floresta. A ideia era mais preocupante do que andar pelas temerárias ruas de qualquer cidade grande. Ela conhecia a cidade e sabia lidar com seus perigos. A floresta era um território estranho. Por fim, as árvores deram lugar a uma clareira, e ela parou o carro em um estacionamento tomado pelo mato. Jane saltou e olhou para o abandonado Instituto Usbridge, que se erguia à sua frente. Parecia exatamente o estabelecimento institucional que um dia fora, feito de concreto severo, suavizado apenas por arbustos paisagísticos, agora invadidos por ervas daninhas. Ela imaginou o efeito daquela construção, em estilo de fortaleza, sobre qualquer família chegando ali com um filho problemático. Pareceria exatamente o local para regenerar um garoto de uma vez por todas, onde não haveria mimos nem meias medidas. O prédio prometia um amor severo e limites firmes. Pais desesperados, que olhassem para aquela fachada inflexível, teriam visto a esperança. Todavia, agora a construção revelava que aquelas esperanças eram inúteis. A maioria das janelas estava coberta com tábuas. Pilhas de folhas secas se acumularam na porta da frente e as paredes tinham manchas escuras da água escorrida de calhas entupidas. Não era de admirar que o Dr. Usbridge não conseguisse vender a propriedade. O prédio era uma monstruosidade. De pé no estacionamento, ela escutava o vento nas árvores, o zumbido dos insetos. Não ouvia nada fora do comum, apenas os sons de uma tarde de verão na floresta. Jane pegou as chaves emprestadas pelo Dr. Usbridge e caminhou até a porta da frente. Entretanto, ao vê-la de perto, parou repentinamente. A fechadura estava arrombada. Ela pegou a arma e empurrou devagar a porta com o pé, abrindo-a, admitindo um quadrado de luz na escuridão. Dirigindo o raio da sua lanterna de bolso para o hall, viu latas de cerveja vazias e pontas de cigarro espalhadas pelo chão. Moscas zumbiam na escuridão. O pulso acelerou-se e as mãos subitamente esfriaram. Ela sentiu o fedor de alguma coisa morta, algo já em decomposição. Que não seja Josephine. Jane entrou no prédio e as solas de seus sapatos trituraram vidro partido. Vagarosamente, passou o faixe da lanterna pelo recinto e vislumbrou grafites nas paredes. Greg e eu para sempre. Cari chupa-pau. Bobagens típicas de estudantes secundários, pelas quais passou, mirando lanterna para outra extremidade. Ali, focou a luz. Havia uma coisa escura amontoada no chão. Quando avançou mais, o fedor de carne podre tornou-se insuportável. Olhando para o guaxinim morto, viu milhares de vermes retorcendo-se e pensou se o animal morreu infectado por raiva. Cogitou se morcegos não se abrigariam no prédio. Controlando-se para não vomitar, ela correu de volta ao estacionamento e limpou os pulmões, respirando fundo o ar puro. Só então, de frente para as árvores, foi que notou as marcas de pneu. Elas levavam do estacionamento pavimentado até a floresta, onde sulcos paralelos cruzavam o terreno macio. Gravetos esmagados e galhos quebrados revelaram-lhe que o dano à vegetação era recente. Seguindo as marcas, Jane percorreu uma distância pequena na floresta, onde os sulcos terminavam no começo de um caminho, muito estreito para um carro. A placa ainda estava pendurada em uma árvore. Trilha do Círculo era uma das pistas de caminhada do antigo instituto. Segundo o Dr. Usbridge, Brad adorava a vida ao ar livre. Anos antes, o garoto provavelmente devia ter feito aquele percurso. A perspectiva de caminhar pela floresta acelerou seu pulso. Ela olhou para as marcas de pneu. Quem estivera ali já se fora, mas poderia voltar a qualquer momento. Podia sentir o peso da arma no quadril, mas passou a mão no coldre, em uma verificação instintiva de que estava com revólver. Ela entrou na trilha, tão tomada pelo mato em certos lugares que às vezes ela se desviava e precisava retroceder para seguir adiante. A cobertura das árvores adensou-se, bloqueando a luz do sol. Ela olhou para o celular e desanimou ao ver que perderá o sinal. Virando-se, viu que as árvores haviam se fechado na retaguarda. Porém, à frente, a floresta parecia abrir-se e o sol voltava a aparecer. Jane seguiu em direção à clareira, passando por árvores que morriam ou já estavam mortas, os troncos reduzidos a cascas ocas. De repente, o terreno cedeu e ela viu-se mergulhada até o tornozelo na lama. Ao tentar livrar um dos pés, quase perdeu o sapato. Enojada, olhou para a bainha suja da calça e pensou: odeio florestas. Odeio a vida ao ar livre. Sou uma policial e não guarda florestal. Então, viu uma marca de sola de sapato, de homem, tamanho 41 ou 42. Cada ruído de folhagem, barulho de inseto, pareceu ampliar-se. Viu outras pegadas, que levavam para fora da trilha, e a seguiu, passando por uma moita de capim de esteira. Não importava mais a umidade no sapato, se a lama nas pernas da calça. Tudo que a interessava no momento eram aquelas pegadas, levando-a cada vez mais para o fundo do pântano. Agora, já perderá completamente a noção de em que altura saíra da trilha principal. Ao alto, o sol dizia que passava muito do meio-dia. A floresta ficou estranhamente silenciosa. Nenhum pássaro cantando, nenhum vento, apenas o zumbido dos mosquitos em volta de seu rosto. As pegadas mudaram de direção, rumo à margem do pântano, à terra seca. Ela fez uma pausa, confusa com aquela transição, até ver a árvore. Em volta do tronco, havia fio de nylon amarrado. A outra extremidade seguia pelo pântano e desaparecia, sob a superfície da água cor de chá. Ela testou o fio e sentiu resistência ao puxar. Vagarosamente, a meada começou a emergir da lama. Ela estava puxando com força então, inclinando-se com todo o peso, e cada vez mais o fio aparecia, emaranhado à vegetação. Abruptamente, algo emergiu à superfície, que a fez gritar e retroceder aos tropeções, em estado de choque.
Jane vislumbrou um rosto sem olhos, encarando-a como uma grotesca ninfa aquática. Depois, aos poucos, aquilo submergiu novamente no pântano. Capítulo 33. Já anoitecia quando os mergulhadores da Polícia Estadual de Maine terminaram as buscas no pântano. A água batia apenas na altura do peito. De pé na margem seca, Jane havia observado a cabeça dos profissionais surgindo a todo instante, quando emergiam a fim de orientar-se ou trazer algum objeto novo para exame mais detalhado. Como o fundo era escuro demais para uma busca visual, eles eram forçados a vasculhar com as mãos o lodo e a vegetação em decomposição, uma tarefa repugnante, que Jane sentia-se agradecida por não ter que realizar, especialmente quando viu os que eles dragaram por fim. O corpo da mulher jazia então exposto sobre uma lona, os cabelos cobertos de muso pingando água escura. A pele estava tão manchada com taninos que era impossível distinguir-lhe a raça ou a causa óbvia da morte. O que se sabia era que não fora acidental. Um saco cheio de pedras pesadas fora amarrado ao torso. Jane olhou para a expressão agoniada, preservada no rosto escurecido da vítima, e pensou: espero que você já estivesse morta quando ele amarrou esse saco em volta da sua cintura. Quando empurrou você da margem e te observou afundar nessa escuridão. Com toda certeza essa não é a mulher desaparecida, disse o Dr. Daljet Singh. Ela olhou para o legista de Maine, de pé ao seu lado na margem. O turbante branco destacava-se à luz fraca, tornando-o fácil de discernir entre os investigadores, vestidos com trajes mais convencionais, reunidos na cena. Quando ele havia chegado, Jane espantou-se ao ver aquela figura exótica saltar da caminhonete, tão diferente do que esperava encontrar nas florestas do norte de Maine. Porém, a julgar-se por suas gastas botas LLB e pelos apetrechos para fazer trilha armazenados na parte de trás da caminhonete, o doutor sim estava bem familiarizado com o terreno agreste do estado. Encontrava-se certamente melhor preparado que ela, com seu terninho urbano. A jovem que você está procurando foi raptada há 4 dias? Perguntou o doutor. Essa não é ela, disse Jane. Não, essa mulher já está submersa há algum tempo, assim como esses outros espécimes. O doutor sim apontou para os restos de animais também retirados do pântano. Havia 2 gatos e um cachorro bem preservados, mais os vestígios de esqueletos de algumas criaturas não identificáveis. O saco cheio de pedra, amarrados em torno de todos os corpos, não deixavam dúvida de que aquelas vítimas infelizes não haviam caído no pântano por acaso e se afogado. Esse assassino andou fazendo experiências com animais, disse o doutor Sim, depois virou-se para o cadáver da mulher. E parece que aperfeiçoou sua técnica de preservação. Jane estremeceu e olhou através do pântano para o sol que se punha. Frost havia lhe dito que os pântanos eram locais mágicos, habitat de uma variedade espantosa de orquídeas, musgos e libélulas. Ela não via nenhuma mágica naquele fim de tarde, enquanto olhava para a superfície ondulante de turfa encharcada. O que tinha visto fora um ensopado frio de cadáveres. Vou fazer a necropsia amanhã, disse o doutor Sim. Se você quiser assistir, será bem-vinda. O que ela queria realmente fazer era ir para casa, em Boston, tomar uma ducha quente, dar o beijo de boa noite na filha e se deitar na cama com Gabriel. Contudo, seu trabalho ali ainda não estava terminado. A necropsia vai ser em Augusta? Perguntou ela. Sim, lá pelas 8 horas. Você vai aparecer? Vou. Ela respirou fundo e empertigou-se. Acho que é melhor eu encontrar um lugar para passar a noite. Tem um motel ao torno, a alguns quilômetros daqui, na estrada. Eles servem um bom café da manhã. Nada parecido com o continental, que é horroroso, mas com omelete e panquecas deliciosas. Obrigada pela dica, disse ela. Só um patologista poderia ficar ao lado de um cadáver gotejante e falar com tanto entusiasmo sobre panquecas. Jane retornou pela trilha com a lanterna. O caminho estava agora bem demarcado com bandeirolas, feitas com fitas da polícia. Ao sair das árvores, viu que o estacionamento estava começando a esvaziar. Apenas alguns veículos oficiais permaneciam. A polícia estadual vasculhara o prédio, descobrindo apenas lixo e os restos em decomposição do guaxinim, que Jane já encontrara antes. Não acharam Josephine nem Bradley Rose. No entanto, ele andou por aqui, pensava ela, olhando em direção às árvores. Estacionou perto dessas árvores. Percorreu a trilha até o pântano. Lá, puxou a corda e retirou uma de suas relíquias da água, do mesmo modo que um pescador puxa aquilo que capturou. Jane entrou no carro e percorreu de volta a estrada arruinada, seu pobre Subaru trepidando sobre os buracos, que pareciam mais traiçoeiros ainda à noite. Pouco após alcançar a via principal, seu celular tocou. Estou tentando falar com você já há umas 2 horas, disse Frost. Não tinha sinal no pântano. Eles acabaram a busca e só encontraram aquele corpo. Eu me pergunto se ele tem outro depósito. Onde você está agora? Interrompeu Frost. Vou passar a noite aqui. Quero assistir a necropsia amanhã. Eu quero dizer neste minuto onde você está. Estou indo para um motel. Por quê? Qual o nome do motel? Acho que é ao torno. Fica em algum lugar aqui perto. Ok, te vejo lá daqui a algumas horas. Você está vindo para Maine? Já estou a caminho. E tem alguém que vai se juntar a gente. Quem? Vamos conversar sobre isso quando chegarmos aí. Jane parou primeiro em um estabelecimento local para comprar roupa íntima e meias novas. Depois, para pegar uma pizza de pepperoni. Enquanto as calças, que lavara a mão, secavam no banheiro, ela sentou no quarto do motel ao torno e começou a comer a pizza,
enquanto lia os arquivos de Jimmy Otto. Havia 3 pastas, uma para cada ano em que fora aluno do Instituto e Usbridge. Aluno, não, prisioneiro, pensou, lembrando-se da terrível construção de concreto e de sua localização remota. Um lugar para segregar da sociedade com segurança aqueles garotos que não se desejava perto das filhas de ninguém, principalmente Jimmy Otto. Ela fez uma pausa diante da transcrição do que Jimmy dissera durante uma sessão particular de terapia, quando tinha 16 anos. Quando eu tinha 13 anos, vi essa foto num livro de história. Era num campo de concentração, onde todas aquelas mulheres foram mortas na câmara de gás. Os corpos estavam nos enfileirados. Penso muito nessa foto, em todas aquelas mulheres. Dezenas e dezenas delas, bem ali, como se esperassem por mim, para fazer o que eu quiser. Fuder cada buraco delas. Enfiar gravetos nos olhos. Cortar os bicos dos peitos. Eu quero um monte de mulheres de uma vez só. Ou então não é uma festa, é? Mas como você pega várias de uma vez só? Será que existe um jeito de se impedir que um cadáver apodreça? Uma forma de mantê-lo fresco? Eu gostaria de saber, porque não tem graça se a mulher apodrece e me deixa. Uma batida na porta do quarto fez Jane estremecer. Ela largou a fatia meio comida de pizza na caixa e perguntou, em uma voz não muito firme. Sim? Quem é? Sou eu, respondeu Belry Frost. Só um minuto. Ela foi até o banheiro e vestiu a calça ainda úmida. Quando chegou à porta, seus nervos já estavam novamente estáveis. O coração não martelava mais. Ela abriu e deparou-se com uma surpresa aguardando-a. Frost não estava sozinho. A mulher ao seu lado devia ter uns 40 e poucos anos. Tinha cabelos escuros e era extraordinariamente bela. Vestia jeans esbotados e um pullover preto, mas sobre sua silhueta esbelta e atlética, até aquela roupa casual ficava elegante. Ela não disse uma palavra a Jane, apenas passou por ela, entrando no quarto, e ordenou. Tranquem a porta. Mesmo depois de Frost ter passado o trinco de segurança, a visitante não relaxou. Foi imediatamente até a janela e fechou mais a cortina, como se a menor fresta pudesse admitir algum olhar invasor. Quem é você? Perguntou Jane. A mulher virou-se para encará-la e, naquele instante, antes mesmo de ouvir a resposta, ela percebeu nas feições, nas sobrancelhas arqueadas, nas maçãs do rosto esculpidas. Um semblante que se veria pintado em uma urna grega, pensou Jane, ou na parede de uma tumba egípcia. Meu nome é Medea Summer, disse. Sou a mãe de Josephine. Capítulo 34. Wise. Pensei que você estivesse morta, disse Jane, pasma. A história é essa, respondeu, dando um sorriso, ainda séria. Josephine acha que você está. Foi o que eu pedi a ela que dissesse. Infelizmente, nem todo mundo acredita nela. Medea foi até o abajur e desligou-o, deixando o quarto imerso em sombras. Depois, dirigiu-se à janela e olhou para fora pela fresta. Jane encarou Frost, de quem mal se via a silhueta, de pé a seu lado na escuridão. Como você a encontrou? Sussurrou ela. Não fui eu, disse ele. Ela me encontrou. Na verdade, era com você que ela queria falar. Quando soube que você estava em Maine, ela conseguiu meu número. Por que você não me contou isso no telefone? Eu não deixei, disse Medea, ainda de costas para eles, o olhar fixo na rua. O que eu vou contar a vocês agora tem que morrer aqui. Não pode ser dito a seus colegas. Não pode ser nem segredado, em lugar nenhum. É o único jeito de eu continuar morta. O único jeito de Tari, Josephine, ter a chance de uma vida normal. Mesmo no escuro, Jane podia ver o contorno esticado da cortina, que ela agarrava. Minha filha é tudo que importa para mim, disse ela, em voz baixa. Por que você a abandonou então? Perguntou Jane. Medea deu a meia volta para encará-la. Eu nunca a abandonei. Eu já estaria aqui há várias semanas, se soubesse o que estava acontecendo. Se soubesse, pelo que eu sei, ela vem se virando sozinha há anos. E você não estava por perto. Eu tinha que ficar longe dela. Por quê? Porque ficar perto de mim poderia significar a morte dela, declarou. Mais uma vez, Medea voltou-se para a rua. Isso não tem nada a ver com Josephine. Ela é apenas um artifício para eles. Uma forma de me atrair. Quem ele realmente quer sou eu. Você se importa de explicar isso? Com um suspiro, Medea deixou-se cair sobre uma cadeira perto da janela. Era apenas uma sombra sem rosto sentada ali, uma voz baixa na escuridão. Vou contar a vocês uma história, disse ela, sobre uma garota que se envolveu com um garoto errado. Uma menina tão ingênua que não sabia reconhecer a diferença entre uma paixão maravilhosa. Ela parou. Uma obsessão fatal. Você está falando sobre si mesma. Estou. E quem era o garoto? Bradley Rose. Medea tremeu e o contorno do seu corpo no escuro pareceu encolher na cadeira, como se curvando em busca de proteção. Eu tinha apenas 20 anos. O que uma garota sabe nessa idade? Era minha primeira vez fora do país, minha primeira escavação. No deserto, tudo parecia diferente. O céu era mais azul, as cores, mais brilhantes. E quando um garoto tímido sorri para você, começa a te deixar pequenos presentes, você acha que está apaixonada. Você estava no Egito com Kimball Rose. Medea confirmou. Na escavação de Cambyses. Quando apareceu a chance de ir, agarrei logo. Da mesma forma que dezenas de outros estudantes.
Lá estávamos nós no deserto ocidental, realizando nosso sonho, cavando de dia e dormindo em tendas à noite. Eu nunca tinha visto tantas estrelas, nem tão lindas. Ela fez uma pausa. Era um lugar onde qualquer um poderia se apaixonar. Eu era só uma garota de índio, pronta para finalmente começar a viver. E lá estava Bradley, filho do próprio Kimball Rose. Ele era inteligente, calado e tímido. Os homens tímidos nos fazem pensar que eles são inofensivos. Mas ele não era. Eu não sabia o que ele realmente era. Eu não sabia um monte de coisas, até ser tarde demais. E o que ele era? Um monstro, declarou Medea erguendo a cabeça na escuridão. Eu não percebi no início. Só via um garoto que me olhava com adoração, que conversava comigo sobre o assunto que nós dois mais amávamos, que começou a me trazer pequenos presentes. Nós trabalhávamos juntos nas valas. Fazíamos todas as refeições juntos. Com o tempo, acabamos dormindo juntos. Ela fez outra pausa. Foi quando as coisas começaram a mudar. Como? Era como se ele não me considerasse mais uma outra pessoa. Eu tinha me tornado parte dele. Como se ele tivesse me devorado, me absorvido. Se eu ia até o outro lado do acampamento, ele me seguia. Se eu falava com outra pessoa, ele insistia em saber sobre o que tínhamos conversado. Se eu olhava para outro homem, ele ficava contrariado. Estava sempre me observando, me espionando. Que história mais antiga, pensou Jane, a mesma que se desenrolara tantas e tantas vezes entre outros amantes. Uma história que, com muita frequência, terminava com detetives da unidade de homicídio em uma cena de crime sangrenta. Medea era uma das que tiveram sorte, conseguirá manter-se viva. No entanto, nunca havia escapado de fato. Foi Gemma quem me abriu os olhos e me mostrou o óbvio, disse Medea. Gemma Amerton? Medea sentiu. Ela era uma das estudantes de pós-graduação do sítio. Apenas alguns anos mais velha que eu, mas muitos anos mais experiente. Ela percebeu o que estava acontecendo e disse que eu tinha que me impor. E se ele não me deixasse em paz, que eu devia mandá-lo para o inferno. Ah, Gemma era boa nisso, em se defender. Mas eu não tinha força suficiente na época. Não conseguia me libertar. E o que aconteceu? Gemma foi até Kimball. Mandou que controlasse o filho. Brad deve ter sabido dessa conversa, porque pouco depois me disse para não falar mais com Gemma. Espero que você tenha dito a ele para onde ir. Eu devia, disse Medea em voz baixa. Mas não tive coragem. Parece impossível de acreditar agora. Quando penso no tipo de garota que eu era, não me reconheço. Não sei quem é aquela pessoa. Aquela pobre vítima consumada, que nem sequer conseguiu se salvar. Como você se afastou dele finalmente? Foi depois do que ele fez com Gemma. Uma noite, enquanto ela estava dormindo, as abas da tenda foram costuradas, alguém jogou gasolina e pôs fogo. Mas eu consegui cortar a tenda e puxá-la de lá. Bradley tentou matá-la. Ninguém conseguiu provar, mas eu sabia. Foi quando finalmente eu percebi do que ele era capaz. Peguei um avião e voltei para casa. Mas não terminou aí? De jeito nenhum. Medea levantou-se e voltou à janela. Foi só o começo. Àquela altura, os olhos de Jane haviam se ajustado à escuridão, e ela podia ver a mão pálida da mulher agarrada à cortina. Pôde ver seus ombros ficarem momentaneamente tensos quando o farol de um carro passou devagar pela rua e depois prosseguiu. Eu estava grávida, disse Medea, em voz baixa. Jane olhou para ela, assombrada. Josephine é filha de Bradley? É. Ela virou-se e encarou Jane. Mas ela nunca pode saber disso. Ela nos contou que o pai era um arqueólogo francês. Eu menti para ela a vida toda. Contei que o pai era um bom homem que morreu antes de ela nascer. Não sei se realmente acredita em mim, mas essa é a história que conto. E aquela outra história que você contou a ela, sobre a razão pela qual estava sempre se mudando e trocando de nome, ela acha que você estava fugindo da polícia. Medea deu de ombros. Isso explicava as coisas. Não? Mas não é verdade. Eu tinha que dar a ela alguma razão que não a aterrorizasse. Melhor fugir da polícia do que de um monstro. Especialmente quando esse monstro é seu próprio pai. Se você estava sendo seguida, por que fugir? Poderia ter ido à polícia. Vocês acham que não fiz isso? Alguns meses depois de voltar para casa, Brad apareceu na minha universidade e me disse que éramos almas gêmeas, que eu pertencia a ele. Eu falei que não queria mais vê-lo. Ele começou a me perseguir, me mandando flores todo santo dia. Eu as jogava fora. Chamei a polícia e até consegui que fosse preso. Mas aí o pai dele mandou os advogados resolverem o problema. Sendo filho de Kimball Rose, ele era intocável. Ela fez uma pausa. Depois, a coisa piorou. Piorou muito. Como? Brad apareceu um dia com um velho amigo. Alguém que me assustou mais ainda do que ele. Jimmy Otto. Medea estremeceu à menção daquele nome. Bradley conseguia se passar por alguém normal, por um homem calado. Mas com Jimmy, bastava ver os olhos dele para perceber a diferença. Eram negros como os de um tubarão. Quando ele olhava para alguém, dava para sentir que estava pensando no que gostaria de fazer com a pessoa. E ele ficou obcecado por mim também. Os dois começaram a me seguir. Eu tinha vislumbres de Jimmy me observando na biblioteca, ou de Bradley espreitando minha janela. Eles faziam um jogo psicológico de revezamento, tentando acabar com meus nervos, me fazer parecer louca. Já nessa época, disse Jane para Frost, eles caçavam juntos. Finalmente, terminei a universidade, disse Medea. Estava grávida de 8 meses e minha avó estava morrendo. Voltei à Índia para ter o bebê.
Algumas semanas depois, Bradley e Jimmy apareceram na cidade. Eu entrei com uma medida cautelar de afastamento e consegui que prendessem os dois. Dessa vez, eu tinha que me livrar deles. Tinha que proteger um bebê. A coisa precisava acabar ali. Mas não acabou. Você se acovardou e retirou as acusações contra Bradley. Não foi bem assim. Como não? Você tirou as acusações. Eu fiz um pacto com o diabo. Kimball Rose. Ele não queria que o filho fosse processado. E eu queria a segurança da minha filha. Então, retirei as acusações. E Kimball me deu um bom dinheiro. Suficiente para comprar uma vida nova para minha filha e eu, com nomes novos. Jane balançou a cabeça. Você pegou o dinheiro e fugiu? Deve ter sido uma grana boa. Não era o dinheiro. Kimball usou minha filha contra mim. Ameaçou tomá-la se eu não aceitasse a oferta. Ele é avô dela e tinha um batalhão de advogados para me combater. Eu não tive escolha. Peguei o dinheiro e retirei as acusações. Ela foi a razão pela qual fiz isso, a razão pela qual eu estava sempre fugindo. Para mantê-la longe daquela família, longe de qualquer um que lhe pudesse fazer mal. Você entende isso, não? Que uma mãe faça tudo para proteger a filha. Jane concordou. Ela entendia plenamente. Medea voltou para a cadeira e afundou nela com um suspiro. Eu achava que se mantivesse minha filha em segurança, ela nunca saberia o que é ser caçada. Cresceria destemida e inteligente. Uma guerreira. Era isso que eu queria que ela fosse. O que eu sempre disse a ela que se esforçasse para ser. E ela estava crescendo inteligente e destemida. Ela não sabia o suficiente para ter medo. Medea fez uma pausa. Até San Diego. O tiro no quarto dela. Medea confirmou. Foi a noite em que ela descobriu que jamais poderia ser destemida novamente. Fizemos as malas no dia seguinte e fomos de carro para o México. Acabamos em Cabo San Lucas, onde moramos por 4 anos. Estávamos bem lá e escondidas. Ela suspirou. Mas as meninas crescem. Completam 18 anos e insistem em fazer as próprias escolhas. Ela queria ir para a universidade estudar arqueologia. Tal mãe, tal filha. Medea deu um sorriso triste. Você a deixou ir? Gemma prometeu ficar de olho nela. Então, achei que seria seguro. Ela tinha um nome novo, uma identidade nova. Não achei que Jimmy a encontraria. Houve um longo silêncio, enquanto Jane digeriu o que Medea havia acabado de dizer. Jimmy? Mas Jimmy Otto morreu. Medea levantou a cabeça. O quê? Você devia saber disso. Você atirou nele em San Diego. Não. Você atirou na nuca dele. Arrastou o corpo para fora e o enterrou. Isso não é verdade. Não era Jimmy. Então quem estava enterrado no quintal? Bradley Rose. Capítulo 35. Bradley Rose? Perguntou Jane. Não foi o que a polícia de San Diego nos disse. Você acha que eu não ia reconhecer o pai da minha própria filha? Perguntou Medea. Não foi Jimmy quem invadiu o quarto dela naquela noite. Foi Bradley. Ah, eu tenho certeza de que Jimmy estava escondido em algum lugar ali perto e o tiro provavelmente o assustou. Mas eu sabia que ele ia voltar. Sabia que tínhamos que agir logo. Então, fizemos as malas e fomos embora na manhã seguinte. O corpo foi identificado como sendo de Jimmy, disse Frost. Quem identificou? A irmã. Então ela cometeu um erro. Porque eu sei que não era Jimmy. Jane acendeu o abajur e Medea recuou diante da luz, como se o brilho de uma lâmpada de 60 watts fosse radioativo. Isso não faz sentido. Como a irmã de Jimmy Otto cometeria um erro desses? Perguntou, pegando os registros psiquiátricos em cima da cama e examinando as anotações do Dr. Usbrich. Logo encontrou o que procurava. O nome da irmã era Carrie. Jane olhou para Frost. Ponha Crowe na linha. Peça a ele para descobrir onde Carrie Otto mora. Ele pegou o celular. Não estou entendendo, disse Medea. O que a irmã de Jimmy tem a ver com isso? Jane folheava as anotações no arquivo de Jimmy, do Instituto Usbrich, procurando por qualquer referência sobre Carrie Otto. Só naquele momento, em que procurava em específico por elas, foi que percebeu a quantidade de menções a Carrie. Nova visita da irmã. Segunda vez hoje. Carrie ficou além do horário de visitas. Foi lembrada de que precisa seguir as regras. Foi pedido a Carrie que não telefone tanto. Carrie foi pega trazendo cigarros. Visitas suspensas por 2 semanas. Visita da irmã. Visita da irmã. Carrie aqui novamente. E por fim, ela chegou a uma anotação que a deixou paralisada. Foi indicado o aconselhamento familiar mais extenso. Carrie foi encaminhada ao psiquiatra infantil de Bangor para tratar o apego excessivo ao irmão. Frost desligou o celular. Carrie Otto mora em Framingham. Diga a Crowe para mandar uma equipe para lá agora. E que precisamos de reforço. Ele já está fazendo isso. O que está acontecendo? Interrompeu Medea. Por que vocês estão tão concentrados na irmã? Porque Carrie Otto disse à polícia que o corpo enterrado por você era o do irmão, disse Jane. Mas eu sei que não era. Por que ela disse isso? Havia um mandado de prisão contra ele, explicou Frost, ligado ao desaparecimento de uma mulher em Massachusetts. Se as autoridades acreditassem que estivesse morto, iam parar de procurá-lo. Ele se tornaria invisível. Ela deve ter mentido para protegê-lo. Carrie é a chave, disse Jane. E a gente sabe onde ela mora. Vocês acham que minha filha está lá, disse Medea. Se não estiver, eu aposto que Carrie sabe onde ele escondeu Josephine.
Jane andava no quarto agora de um lado para o outro, consultando o relógio, calculando mentalmente quando Crowe e a equipe chegariam a Framingham. Ela queria estar lá com ele, batendo na porta, entrando na casa, procurando Josephine nos quartos. Era eu quem devia encontrá-la. Já passava da meia-noite, mas Jane sentia-se totalmente desperta, a energia fervescendo como bicarbonato na sua corrente sanguínea. Esse tempo todo, pensava ela, estávamos atrás de um morto, quando deveríamos ter nos concentrado em Jimmy Otto, o homem invisível. O único paciente que realmente me apavorava, havia dito o doutor e os briches sobre Jimmy. Punha medo em todo mundo, inclusive nos próprios pais. Jane parou e olhou para Frost. Você se lembra do que Crowe disse sobre os pais de Jimmy? Soube como foram mortos. Foi num acidente, não? Um desastre de avião. Foi em Maine? Eles compraram uma casa em Maine para ficar perto de Jimmy. Mais uma vez, Jane pegou o registro psiquiátrico e foi para a primeira página, na qual estavam datilografadas as informações sobre o paciente. Os pais de Jimmy eram Howard e Anita Otto e tinham 2 endereços. O primeiro era a residência principal, em Massachusetts. O segundo, em Maine, fora acrescentado mais tarde, escrito à mão, com tinta. Frost já estava ligando para o departamento de polícia de Boston de seu celular. Preciso que vocês chequem o registro de impostos de uma propriedade, disse ele, olhando para o endereço sobre o ombro de Jane. Estado de Maine, a cidade se chama Saponac. Valley Way, número 165. Alguns instantes depois, ele desligou e olhou para Jane. Pertence ao fundo Evergreen, seja lá o que for isso. Ela vai ligar de volta com mais informações. Mas uma vez, Jane começou a andar, frustrada e impaciente. Não deve ser muito longe daqui. A gente podia passar por lá e dar uma olhada. Eles morreram há décadas. A casa provavelmente já mudou de dono várias vezes. Ou talvez ainda pertença à família. Se você esperar um pouco, vamos conseguir informações sobre esse tal de fundo Evergreen. No entanto, Jane não estava querendo esperar. Parecia um cavalo na linha de partida, pronta para disparar. Eu vou até lá, disse ela, olhando para a penteadeira na qual havia deixado as chaves. Vamos no meu carro, disse Frost, já na porta. A gente vai precisar do GPS. Eu também vou, disse Medea. Não, disse Jane. Ela é minha filha. E por isso mesmo que você tem que ficar fora do caminho, para não distrair a gente. Jane pôs a arma no coldre, e a visão daquele revólver dizia tudo. O negócio é sério. Não é para civis. Mas eu quero fazer alguma coisa, insistiu Medea. Eu preciso fazer alguma coisa. Jane virou-se e viu a mulher mais determinada que já encontrara, feita para batalhas. Entretanto, aquela batalha não era de Medea. Não podia ser. A melhor coisa que você pode fazer essa noite é ficar aqui, disse Jane. E tranque a porta. Valley era uma via rural solitária, cercada de bosques tão densos que não dava para enxergar as casas através das árvores. O número afixado à caixa de correio, na estrada, indicava que estavam no endereço certo, mas tudo que conseguiam ver no escuro era o começo de um acesso, pavimentado com cascalho, que desaparecia na floresta. Jane abriu a caixa de correio e encontrou um acúmulo de folhetos úmidos de propaganda, todos endereçados ao morador. Se é que alguém mora aqui, disse ela. Eles não têm limpado a caixa de correio ultimamente. Não acho que tenha alguém em casa. Então não vão se importar se a gente der uma olhada. O carro adentrou vagarosamente o acesso, o cascalho crepitando sob as rodas. O arvoredo era tão denso que eles só viram a residência depois de uma curva, quando essa apareceu de súbito diante deles. Já devia ter sido uma bela casa de campo, com telhado de 2 águas e amplo pórtico na frente, mas o mato crescerá e havia engolido a base, e trepadeiras vorazes tinham crescido e se emaranhado às grades da entrada, como se determinadas a sufocar a moradia e qualquer eventual morador. Parece abandonada, disse Frost. Vou saltar e dar uma olhada. Jane pôs a mão no trinco e já ia abrir a porta quando ouviu o tilintar de alerta de uma corrente, um som tão ameaçador quanto o chacoalhar de uma cascavel. Uma coisa preta deu um bote na escuridão. Ela ofegou e retraiu-se quando o Pitbull bateu contra a porta, as patas arranhando o vidro, os dentes brancos brilhando do lado de fora da janela. Jesus! Exclamou ela. De onde veio isso? O cachorro latia freneticamente, suas unhas arranhando o carro como se fossem rasgar o metal. Não gosto disso, disse Frost. Ela riu, um som estranhamente insano no espaço apertado do carro. Eu também não estou gostando muito. Não, eu quero dizer que não gosto do fato de ele estar amarrado nessa corrente. A casa parece abandonada. Quem alimenta esse cachorro? Então? Ela olhou em direção à residência, com a sensação de que as janelas escuras a fitavam como olhos malévolos. Você está certo, disse ela, em voz baixa. Tem alguma coisa errada. É hora de pedir reforço, disse Frost, pegando o celular. Porém, o detetive não teve a chance de discar. O primeiro tiro despedaçou a janela. Fragmentos de vidro salpicaram o rosto de Jane. Ela enfiou-se embaixo do painel quando uma segunda explosão sacudiu a noite e outra bala atingiu o carro. Frost, também, abaixara-se em busca de proteção, e ela viu o rosto dele tenso de pânico, enquanto agachava-se apenas alguns centímetros dela, ambos procurando as armas. Uma terceira bala acertou o metal. Um odor sinistro invadiu o carro. O vapor irritou os olhos de Jane e queimou sua garganta. Naquele instante, ela e Frost entreolharam-se, e ela percebeu que ele, também, havia reconhecido o cheiro. Gasolina. Quase que ao mesmo tempo, eles abriram as portas.
Jane jogou-se para fora do carro e afastou-se exatamente quando as primeiras chamas irromperam. Ela não conseguia ver se Frost havia também saído do outro lado. Esperava que ele já estivesse a uma distância segura, porque, no instante seguinte, o tanque de gasolina explodiu. Janelas estilhaçaram-se e um inferno incandescente ergueu suas chamas para o céu. Enquanto estilhaços de vidro atingiam o chão, Jane buscava proteção. Arbustos espinhosos rasgavam suas mangas, arranhando-lhe os braços. Ela rolou para detrás de uma árvore, agarrando-se à casca que se esfarelava, enquanto tentava desesperadamente ter um vislumbre de quem os atacava. Porém, tudo que podia ver eram as chamas consumindo o que restara do carro de Frost. O cachorro, agitado pelo fogo, corria de modo frenético de um lado para outro do pátio, a corrente tinindo atrás dele. Outro tiro foi disparado. Jane ouviu um grito de dor e o ruído de um arbusto partindo-se. Frost caiu. Através da cortina de fumaça e fogo, ela viu a atiradora sair da casa e adentrar o pórtico. Seus cabelos louros refletiam a luminosidade das chamas. Com o rifle erguido, ela aproximou-se do círculo de luz. Só então Jane viu o rosto de Deb Duke. Não Deb. Carrie Otto. Carrie desceu os degraus do pórtico, com o rifle apontado para acabar com Frost. Jane atirou primeiro. Ao apertar o gatilho, desejou que o tiro fosse mortal. Não sentiu medo, hesitação, apenas um ódio frio, controlado, que tomava conta do corpo e guiava sua pontaria. Em rápida sucessão, disparou 1, 2, 3 tiros. Eles acertaram o alvo como socos repetidos no tórax. Em um solavanco para trás, Carrie deixou o rifle cair e desabou sobre os degraus do pórtico. Com o peito arquejante, Jane moveu-se para frente. Ainda agarrada à arma, os olhos ainda fixos no alvo. Carrie estava estendida sobre os degraus, ainda viva e gemendo, os olhos entreabertos refletindo o brilho satânico das chamas. Jane olhou na direção de Frost, caído na beira da floresta. Esteja vivo. Por favor, esteja vivo. Ela havia conseguido apenas dar alguns passos até ele quando Pitbull pulou em suas costas. Jane pensara estar além do alcance da corrente e não o viu disparando contra ela. Não teve tempo de se preparar para o impacto. O ataque arremessou-a para a frente. Ela pôs as mãos adiante como um anteparo. Ao cair, ouviu um osso estalar e o pulso cedeu sob o peso do corpo. A dor foi tão lancinante que a mordida do cão no seu ombro pareceu apenas algo desagradável, um incômodo do qual desejava se livrar antes de lidar com o verdadeiro problema. Contorcendo-se, ela jogou-se para trás, colocando todo o peso sobre o animal, mas este não a largava. A arma caíra fora de alcance. A mão direita tornara-se inútil. Jane não podia bater no cachorro nem virar-se e agarrar o pescoço da fera. Então, começou a dar cotoveladas na barriga dele, ininterruptamente, até ouvir as costelas quebrando-se. Uivando de dor, o animal soltou-a. Ela rolou para longe e conseguiu ficar de joelhos. Só então, quando olhou para o cão que choramingava, viu que a corrente não estava mais presa na coleira. Como ele se soltara? Quem o havia libertado? A resposta surgiu das sombras. Jimmy Otto avançou até a luz do fogo, empurrando Josephine diante de si como escudo. Jane abaixou-se em busca da arma, mas um tiro a fez recuar, quando a bala levantou terra a alguns centímetros da mão da detetive. Mesmo que conseguisse pegar o revólver, não ousaria responder ao fogo, com Josephine no caminho. Jane ajoelhou-se impotente sobre o chão, enquanto Jimmy Otto parava ao lado do carro em chamas, o rosto iluminado à luz das labaredas crepitantes, uma das têmporas escurecida por um ferimento feio. Josephine cambaleava contra ele, oscilante por causa do gesso e com a cabeça totalmente raspada. Jimmy encostou a arma na testa da garota, que arregalou os olhos com medo. Sai de perto da arma, ordenou ele a Jane. Já, segurando o pulso quebrado com a mão esquerda, Jane levantou-se com dificuldade. A fratura era tão dolorosa que uma náusea fez o estômago dela revirar, obscurecendo o cérebro da policial exatamente quando mais precisava dele. De pé, ela vacilava, enquanto pontos pretos dançavam diante de seus olhos e um suor frio brotava da pele. Jimmy olhou para a irmã ferida, ainda estendida sobre os degraus do pórtico, gemendo. Com um olhar cruel, ele pareceu decidir que Carrie não tinha como se salvar e não valia mais sua atenção. Ele concentrou-se novamente em Jane. Eu já estou cansado de esperar, disse ele. Diga onde ela está. Jane balançou a cabeça. Os pontos pretos giraram. Não faço a menor ideia do que você quer, Jimmy. Onde ela está? Porra! Quem? A pergunta irritou-o. Sem uma palavra, ele disparou a arma um pouco acima da cabeça de Josephine. Medeia, disse ele. Eu sei que ela voltou. E você seria a pessoa que ela iria procurar. Então, onde ela está? Aquela explosão surpreendente fez com que o cérebro de Jane clareasse. Apesar da dor e da náusea, ela encontrava-se perfeitamente centrada agora, toda a atenção focada em Jimmy. Medeia está morta, disse ela. Mentira. Está viva. Sei muito bem que está. E chegou a hora do acerto de contas. Por matar Bradley, ela fez o que tinha que ser feito. E eu também vou fazer. Jimmy apertou o revólver contra a cabeça de Josephine. Naquele instante, Jane percebeu que ele estava totalmente preparado para apertar o gatilho. Se Medeia não voltar para salvar a filha, talvez venha para o funeral. Da escuridão, veio uma voz. Aqui estou eu, Jimmy. Bem aqui. Ele ficou imóvel, olhando em direção às árvores. Medeia? Ela nos seguiu até aqui. Medeia saiu da floresta, andando sem hesitação, sem demonstrar qualquer sinal de medo. A mãe leoa havia chegado para salvar o filhote, marchava com firmeza para a batalha, detendo-se apenas a alguns metros de Jimmy.
Eles encararam-se no círculo de luz. Sou eu quem você quer. Solte minha filha. Você não mudou nada, murmurou ele, espantado. Todos esses anos, e você permanece exatamente a mesma. Você também, Jimmy, respondeu Medea, sem o menor sinal de ironia. Você foi a única que ele sempre quis. A que ele não conseguiu ter, mas Brad não está mais aqui. Por que você está fazendo isso? Por mim. Para fazer você pagar. Ele apertou a arma contra a têmpora de Josephine. Pela primeira vez, Jane vislumbrou terror no rosto de Medea. Se aquela mulher era capaz de sentir medo, não era por ela, mas pela filha. A chave para destruir Medea sempre fora de Josephine. Você não quer minha filha, Jimmy. Você me tem aqui, declarou Medea, assumindo o controle, o medo disfarçado por um olhar frio de desprezo. Foi por minha causa que você a pegou e que vem fazendo esse jogo com a polícia. Bem, aqui estou eu. Deixe ela ir e sou toda sua. É mesmo? Perguntou, dando um empurrão em Josephine, que se distanciou a salvo. Jimmy apontou a arma para Medea. Apesar de estar na mira do revólver, ela conseguia aparentar uma perfeita calma. Ela olhou para Jane, deixando implícito, eu tenho a atenção dele. O resto é com você. Ela deu um passo em direção a Jimmy e a arma apontada para seu peito. Sua voz tornou-se aveludada, até sedutora. Você me queria tanto quanto Bradley, não? Na primeira vez que te encontrei, vi isso nos seus olhos. O que você queria fazer comigo. A mesma coisa que você fez com todas aquelas outras mulheres. Você trepava com elas enquanto ainda estavam vivas, Jimmy, ou esperava que morressem. Porque é assim que você gosta delas, não é? Frias, mortas, suas para sempre. Ele não dizia nada, permanecia olhando-a enquanto Medea chegava mais perto, seduzindo com possibilidades. Durante anos, ele e Bradley haviam-na perseguido, e ali estava ela por fim, a seu alcance. Sua, e só sua. A arma de Jane encontrava-se no chão apenas a alguns passos de distância. Aproximando-se milímetro por milímetro, ela ensaiou em sua mente cada movimento. Cair no chão, pegar a arma, atirar. Teria que fazer isso tudo apenas com a mão esquerda. Ela conseguiria disparar uma vez, duas, no máximo, antes que Jimmy respondesse ao fogo. Por mais rápida que eu seja, pensou ela, não vou conseguir derrubá-lo a tempo. Ou eu ou Medea, uma de nós pode morrer essa noite. Medea continuava caminhando na direção de Jimmy. Todos esses anos, você me caçou, disse Medea, suavemente. Agora, aqui estou eu, e você não quer terminar isso aqui agora, quer? Você não quer de fato que a caçada acabe. Mas acabou. Ele levantou a arma, e Medea continuou impávida. Aquele era o final do qual havia fugido durante todos aqueles anos, um fim que ela não poderia alterar, fosse com súplicas ou sedução. Se entrou nessa armadilha pensando que podia controlar o monstro, agora ela via seu erro. Isso não tem nada a ver com o que eu quero, disse Jimmy. Mandaram eu acabar com isso. E é o que eu vou fazer, declarou, retesando os músculos de seu antebraço, enquanto preparava-se para atirar. Jane mergulhou para pegar a arma, mas quando a mão esquerda agarrou o cabo, ouviu-se um disparo. Ela rodopiou e a noite girou em câmera lenta. Seus sentidos apreenderam uma dezena de detalhes de uma só vez. Viu Medea cair de joelhos, com os braços protegendo a cabeça. Sentiu o calor crepitante das chamas e o peso estranho da arma na mão esquerda, enquanto a levantava e seus dedos apertavam-na disparando. Contudo, mesmo enquanto Jane estava desferindo a primeira leva de balas, percebeu que Jimmy Otto havia cambaleado para trás, que seus tiros estavam atingindo um alvo já ensanguentado por um disparo anterior. Iluminado pelas chamas atrás de si, Jimmy caiu de costas como um ícaro predestinado, os braços estendidos para o lado, o tronco em queda livre. Ele despencou sobre o capô do carro que queimava e seus cabelos incendiaram-se, as labaredas emoldurando-lhe a cabeça. Gritando, afastou-se do carro, a camisa pegando fogo. Rodopiou pelo pátio em uma agonizante dança da morte e caiu. Não. O gemido angustiado de Carrie Otto não tinha nada de humano, parecia mais o grito gutural de um animal morrendo. Ela arrastou-se vagarosamente, com muita dificuldade em direção ao irmão, deixando uma trilha escura de sangue sobre o cascalho. Não me deixe, meu menininho. Não me deixe. Ela pôs-se sobre o corpo dele, ignorando as chamas, tentando desesperadamente apagá-las. Jimmy. Jimmy. Mesmo com os cabelos e as roupas pegando fogo, com a pele queimada, ela enlaçava seu irmão em um abraço agonizante. Eles permaneceram agarrados, suas carnes fundindo-se em uma só, até as chamas os consumirem. Medea levantou-se incólume, mas seu olhar não estava focado nos corpos queimados de Jimmy e Carrie Otto. Em vez disso, olhava para a floresta, em direção a Belry Frost, que jazia encostado a uma árvore, ainda com a arma na mão.